Meu nome é Andresa Serafim, eu tenho 23 anos e eu sou de Arara, Paraíba. O nosso pai, faleceu quando eu tinha completado 10 anos. E eu sempre falava pra mim mesma, porque eu não era uma pessoa um pouco fechada, então eu não conversava com ninguém. Eu falava que sempre, no meu coração, tinha duas partes, que é a minha mãe e meu pai. Aí, quando meu pai faleceu, essa outra parte ele levou de mim. E ficou só a minha mãe, então ficou um vazio, ficou algo querendo ali ser preenchido. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu percebi que essa parte que estava faltando, ele preencheu. A minha mãe era de outra comunidade religiosa e, daquela que não frequentava, sabe? Só que não tinha também tanto conhecimento. E quando ela ia, ela levava a gente, sim. Só que era uma coisa muito superficial, sabe? A gente lá em casa, a gente tem o costume de ver um vídeo interessante e mandar uma para outra, sair compartilhando. A gente tem esse costume sempre. Porque a gente pensa assim, se é uma coisa que edificou para você, você assistiu e edificou, eu vou compartilhar, Por que não? E a gente faz isso. Então a minha irmã, a de Solânia, ela assistiu um vídeo, compartilhou para minha irmã de São Paulo, que a Ju era muito mais próxima. Então a minha irmã de São Paulo foi e compartilhou pra gente aqui de Arara, E a gente assistiu. E quando a gente assistiu, a gente achou muito interessante. Eu não lembro exatamente, mas eu sei mais ou menos o tema estava falando sobre a morte. E a gente, na concepção que a nossa mãe falava pra gente sobre a morte, é que se a gente morresse, a gente ia pro céu, se a gente fosse uma pessoa boa, mais ou menos isso, sabe? Só era esse conhecimento que a gente tinha. E ele estava falando tudo completamente diferente, claro, com base na Bíblia. Então foi isso que a gente achou interessante, que ele estava sempre com a Bíblia na mão, abrindo os versículos, os livros. Então foi aí que a gente começou a ver também, Então a gente começou a estudar. A partir daquele momento que a gente viu o vídeo, então a gente foi assistindo mais vídeos ainda. E a gente foi querer estudar a Bíblia. Só que quando a gente foi ver, a gente não tinha Bíblia em casa. Só tinha da nossa mãe. E a gente começou a ler nela mesmo. Eu era uma pessoa um pouco rebelde, sabe? Aí quando eu conheci a palavra de Deus, eu fui... Não foi uma mudança do dia pra noite, é claro que não. E até hoje eu tô mudando ainda, porque é uma mudança diariamente, Não tem como você mudar do dia pra noite. E foi mudando, o meu comportamento, o modo de falar, o modo de ver as coisas, sabe? Com certeza o Espírito Santo já estava trabalhando no nosso coração. E ele usou a Novo Tempo, a palavra, para poder abrir a nossa mente para que a gente pudesse se entregar por completo a ele. A primeira coisa que a gente conheceu foi o Arena do Futuro. E só depois, passou um tempo, que a gente conheceu a TV Novo Tempo. E quando a gente assistiu, a gente viu que ele oferecia revistas, e eram revistas grátis. Então a gente fez o cadastro lá que pedia, então a gente pediu. Só que como a gente queria mais revistas, porque eram vários temas diferentes, a gente queria conhecer mais a palavra de Deus, então como a gente tem a família grande, vários irmãos, a gente pediu o CPF de cada um emprestado e foi pedindo, fazendo cadastro. E aí quando essas revistas chegaram, a gente estudou. E o bom de tudo é que a gente estudou todo mundo junto, Aqueles que estavam conhecendo a palavra. Até hoje a gente pede a revista. Um dia desses chegou lá em casa. Hoje a gente utiliza todas essas revistas que a gente aprendeu também para a gente poder passar para outras pessoas. Então a gente dá o estudo bíblico para elas através dessas revistas.